E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver então a questão 4 da prova da primeira fase da FUVEST 2020. Antes de continuar, como sempre, se inscreve no canal, clica lá no sininho para ativar as notificações. Bora lá resolver a questão 4 da FUVEST 2020. Bom, estamos na questão no meio da prova, você já se acostumou, né, com o esquema. Sem mais delongas, vamos direto para a resolução. Muito bem, turma, então nós vamos resolver a questão 4. Acompanha comigo a leitura da questão. Ela diz assim, ó: ao preparar molho de tomate, considere apenas a fervura do tomate batido em água e azeite. É possível observar que a fração aquosa, a fase inferior, fica vermelha logo no início, e a fração oleosa, a fase superior, inicialmente com a cor típica do azeite, que é meio amareladinho, começa a ficar vermelho conforme você vai preparando. Por outro lado, ao se preparar, olha ali embaixo, ó, o molho, né, uma sopa de beterraba, e ele pede para você considerar, né, também apenas a fervura da beterraba com água e azeite. A fração aquosa, a fase inferior, ela fica com a cor rosada, né, e ela permanece com essa cor e o azeite não muda de cor. Ele quer uma explicação para isso. Nas alternativas você vai encontrar qual é a explicação que nós damos para isso, tá certo? Muito bem. Então, eu vou partir dessa figura que nós temos aqui e você vai anotando comigo aí. Se você olhar para o licopeno, né, ele é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio aí. Hidrocarbonetos são apolares. Ele é apolar. A fração oleosa, né, a fração do azeite, também é apolar. E a água é uma substância famosa pela sua polaridade. Ela é polar. Então vamos entender o que aconteceu aqui comigo. Ora, o hidrocarboneto licopeno, ele tem uma afinidade maior pela fase apolar, porque as forças intermoleculares são do mesmo tipo, são as forças de Van der Waals. Uma substância se dissolve bem em outra quando tem forças intermoleculares parecidas, tá? Então, à medida que vai aquecendo, ele vai migrar, ele vai sair da fase aquosa e vai, né, ir para a fase oleosa, tá? Por isso que essa fase oleosa vai ficando com a coloração típica do licopeno, né, e começa a ficar avermelhada, porque ele vai sendo como se fosse extraído, né? Ele vai saindo da fase aquosa e ele vai se dissolver, né, na fase oleosa, então ele tende a migrar para a fase oleosa, que é a fase com a qual ele tem maior afinidade. Perfeito? Agora vamos olhar a outra situação. Olha a betaína, gente, bonita essa molécula, hein? Você está vendo esse monte de grupinhos OH, O e OH? Você sabe o que eles fazem com a água? Ó, 3 pontinhos vermelhinhos que eu gosto. Esse hidrogênio aqui, ó, pode fazer com o H2O a famosa ligação de hidrogênio. Então ele vai ligar lá no oxigênio da água por uma interação chamada ligação de hidrogênio. Essa molécula, ela está repleta desses grupos O e OH, né, e oxigênio, grupos com carga, que são capazes de interagir com a água por ligações de hidrogênio, tá certo? Então, o que acontece? Quando você faz a sopa de beterraba, essa molécula, ela tem uma afinidade muito grande pela água, por causa das ligações de hidrogênio, pela polaridade. A água é polar e essa molécula, gente, é claramente uma molécula também polar. E ela tem grupos, né, que permite que ela interaja com a água por ligações de hidrogênio. Então não vai haver a migração, porque como a interação dela com a água é boa, ela se entende bem com a água, ela se dissolve bem na água, ela vai ficar dissolvida na água e não vai ser extraída, não vai migrar para a fase oleosa, tá? Bom, isso eu nem olhei as alternativas, eu só conversei com vocês. O que eu estou enxergando aqui, lembrando do assunto, forças intermoleculares. Agora vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só, opa, ficou muito grande aqui, né?
A primeira alternativa diz assim: a fração oleosa fica mais quente que a aquosa. Difícil, né, gente? A temperatura ali vai ser meio que quase a mesma no sistema todo, tá? Degradando a betaína. Você viu pela explicação que não tem nada a ver com essa história de degradação da molécula, tá? Então, tá fora essa alternativa. A fração oleosa está mais exposta ao ar. Isso é verdade. A fração oleosa está em cima, né, e está exposta ao ar, tá? O que oxida a betaína, o mesmo não é observado com o licopeno. Veja, durante o aquecimento do alimento até pode ter uma pequena parcela de oxidação, mas essa oxidação deveria tirar a propriedade da betaína, né, da cor dela, e não, né, fazer ficar vermelho. É muito mais, né, a interação entre as moléculas e a migração de uma molécula de uma fase aquosa polar para a fase apolar oleosa, né, que vai ser a característica que vai explicar o que está acontecendo com o fenômeno, né? Então, não é essa a conversa, não é isso. A fração oleosa é apolar, legal, né? E a betaína é polar, havendo pouca interação, perfeito. O mesmo não é observado com o licopeno, que é apolar e irá interagir com o azeite. Foi exatamente o que a gente conversou, tá certo? Vamos excluir as outras? A fração oleosa é apolar, isso está certo, né? E a aquosa polar, mantendo-se separadas. Até aqui não vejo problema. O licopeno age como um surfactante. Gente, surfactante é a mesma coisa que um tensoativo. Tá certo? Misturando as fases. A figura deixa clara, vou voltar para você ler comigo, ó, que as fases não estão misturadas. Então não há uma dispersão de uma fase na outra, tá certo? Aliás, sobre isso eu tenho um vídeo bem bacana no canal sobre, né, dispersões que vale a pena assistir, sobre tensoativos, surfactantes, tá certo? Então, não é essa história não, cara. E ele nem é tensoativo. Deixa eu voltar lá só um pouquinho. Olha comigo de novo, ó. Isso aqui não tem característica de tensoativo. Sabe por que não? Um tensoativo, ele é assim, eu vou desenhar para você, ó. É uma molécula que tem uma cauda apolar e uma cabeça polar. Ela tem uma parte apolar e uma parte polar. E essa molécula não, ela é inteira cheia de grupos OH que interagem bem com a água. Então ela não tem as características que uma molécula deveria ter para ser um tensoativo. Portanto, né, vamos voltar lá comigo, essa letra D não pode ser. E finalmente, né, fala sobre viscosidade. Viscosidade é a capacidade de uma substância de escorrer, né? Não é o caso aqui porque não tem nada a ver com uma substância estar escorrendo, né? E ele fala assim, ó, o licopeno tem uma massa molar menor. Puxa, as massas molares são praticamente iguais, pessoal, se você olhar o NOT e a DOT. Por isso que ele já colocou o valor. Por que ele pôs o valor? Para você não querer calcular a massa molar e ficar fazendo continhas, tá? Então, não é esse o motivo, a resposta é C. Tudo bem, pessoal? Então, né, até a próxima resolução. Então é isso, pessoal, né? Amanhã a questão 5 e a gente vai nessa pegada até a gente terminar a prova da primeira fase, como eu prometi para vocês, tá bom? Te vejo amanhã aqui no canal do Química Sem Decoreba. Até amanhã, galera!